Antes que uma mudança aconteça na sua vida, algo silencioso começa a se mover dentro de você. Não é mágica, não é destino caindo do céu, e muito menos sorte. É um processo profundo que envolve percepção, questionamento e, muitas vezes, dor. Como dizia Sócrates, uma vida não examinada não merece ser vivida. Examinar a própria vida é o primeiro passo para perceber que sinais antecedem toda grande transformação. Talvez você já tenha sentido essa inquietação. Uma sensação estranha de que as coisas não podem continuar do jeito que estão. É como se o mundo ao seu redor ainda fosse o mesmo, mas por dentro algo estivesse mudando. Essa sensação é o prenúncio de uma virada, um anúncio de que sua realidade está prestes a se transformar. Neste vídeo, eu vou te apresentar 4 sinais que indicam claramente que sua vida está em processo de mudança. Cada um deles traz não apenas a sabedoria da experiência humana, mas também reflexões de filósofos e da psicanálise. Entender esses sinais é como receber um mapa para não se perder no meio do caminho. Fique comigo até o final, porque essa jornada vai fazer você reconhecer se está exatamente no ponto de virada da sua própria vida. O primeiro sinal de que sua vida está prestes a mudar surge quando aquilo que antes parecia natural e aceitável começa a se tornar insuportável. É como se você deixasse de se encaixar na moldura da sua própria rotina. O que ontem parecia óbvio, hoje soa como um erro. Esse estranhamento é o início de tudo. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal de hábitos. Nós vivemos sustentados por repetições, por padrões que se repetem todos os dias e que dão a sensação de segurança. Porém, quando os hábitos deixam de oferecer conforto e passam a incomodar, significa que sua percepção mudou. A mesma realidade que antes era suportável passa a ser sentida como prisão. Na psicanálise, Freud chamava esse incômodo de sinal do inconsciente. O sujeito começa a questionar o que antes aceitava, porque algo dentro dele denuncia que o caminho atual não responde mais às suas necessidades mais profundas. O incômodo é a prova de que a mente já iniciou um processo de transformação, mesmo que o corpo ainda permaneça preso às mesmas rotinas. Frases como "isso não é normal" ou "não pode ser só isso" não são simples desabafos. Elas são o indício de uma ruptura. É nesse ponto que a vida começa a se abrir para novas possibilidades. O padrão de normalidade se quebra, e o que parecia estável se revela frágil. Como Nietzsche afirmava, é nesse momento que ocorre a transvaloração. Os valores antigos perdem força e novos sentidos começam a surgir. Esse primeiro sinal pode ser desconfortável, porque ele não traz ainda a solução, apenas o incômodo. Mas sem esse incômodo inicial, não há crescimento. É o estalo que antecede o despertar, a faísca que anuncia que o velho não sustenta mais o que você é ou o que está se tornando. Sinal 2. O afastamento de pessoas e ambientes. O segundo sinal de que uma transformação está em curso é o afastamento natural de certas pessoas e ambientes. À medida que a sua percepção muda, a sua energia também muda, e isso altera a forma como você se conecta com os outros. Amigos de longa data podem começar a se distanciar, ambientes que antes traziam prazer podem se tornar pesados, e até familiares podem parecer estranhos. Nietzsche chamava esse processo de transvaloração dos valores. Quando seus valores se transformam, é inevitável que você já não consiga viver de acordo com os antigos padrões. Você deixa de compartilhar da mesma visão de mundo daqueles que permanecem na estagnação. E de forma natural, as relações se enfraquecem. Carl Jung, na psicanálise, via esse movimento como parte essencial do processo de individuação. Segundo ele, para se tornar quem realmente se é, o indivíduo precisa se separar da massa, romper com as influências externas e ouvir a própria essência. Isso exige solidão. Afastar-se de grupos que já não refletem o que você busca é doloroso, mas necessário para que o eu verdadeiro venha à tona. É comum que nesse período surjam julgamentos e críticas. Muitos vão dizer que você mudou demais, que está estranho,
ou até que perdeu a sua essência. Mas, na realidade, é justamente nesse afastamento que você está encontrando a sua essência. Como dizia Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. A coragem de se afastar do que já não serve é também a coragem de se aproximar da sua verdadeira vida. Esse afastamento não deve ser visto como um fracasso, mas como um sinal de evolução. O espaço que antes era preenchido por relações superficiais começa a se abrir para vínculos mais profundos e autênticos. Quando pessoas se afastam, é porque a vida está preparando o cenário para que novas conexões surjam, alinhadas àquilo que você realmente se tornou. Sinal 3. As crises e os testes. O terceiro sinal é inevitável. Quando a vida está prestes a mudar, surgem crises e testes. Eles aparecem como obstáculos inesperados, como se o mundo estivesse colocando à prova a firmeza da sua decisão. E, de certa forma, é exatamente isso que acontece. Os estoicos acreditavam que as dificuldades não são inimigas, mas aliadas do crescimento. Sêneca escreveu que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai, e é nas tempestades que o ser humano descobre a força que possui. Assim também são as crises, instrumentos que revelam a profundidade da sua convicção. Na psicanálise, Freud descreveu a resistência do inconsciente diante da mudança. Sempre que um indivíduo tenta romper com antigos padrões, sua própria mente cria barreiras, como sintomas, ansiedades e conflitos internos. Essas resistências são testes internos, confirmando se o desejo de transformação é verdadeiro ou apenas uma vontade passageira. É comum que, no momento da mudança, você experimente justamente o oposto do que deseja. Quem busca amor pode enfrentar a solidão. Quem almeja prosperidade pode atravessar um período de escassez. Isso acontece porque a vida utiliza o contraste como ferramenta de amadurecimento. Só ao conhecer a ausência, aprendemos o valor da presença. A filosofia grega já falava sobre isso. A tragédia no teatro era usada como catarse, uma experiência dolorosa capaz de purificar o indivíduo e transformá-lo. Da mesma forma, as crises da vida servem para limpar, reorganizar e fortalecer o que realmente importa. Esse terceiro sinal, por mais duro que pareça, é também um dos mais preciosos. Porque ao atravessar uma crise, você deixa de ser quem era e renasce como alguém capaz de sustentar a nova realidade que está chegando. As crises não são o fim, mas o rito de passagem para uma vida mais autêntica e significativa. Sinal 4. O despertar de novos desejos e propósitos. O quarto sinal é talvez o mais inspirador: o surgimento de novos desejos e propósitos. Depois da ruptura com o normal, do afastamento de pessoas e das crises que purificam o caminho, algo diferente começa a nascer dentro de você. É como se uma voz silenciosa surgisse, apontando para uma direção inédita. Kierkegaard dizia que o desespero nasce da falta de propósito. Quando o ser humano não encontra um sentido para sua vida, sente-se vazio, ainda que possua bens, conquistas ou status. Esse vazio, no entanto, abre espaço para que um novo chamado surja. De repente, você percebe que não se contenta mais apenas em sobreviver. Você deseja viver com significado. Carl Jung chamava esse processo de chamado do self. É quando o inconsciente profundo começa a se manifestar e a conduzir o indivíduo a realizar aquilo que realmente corresponde à sua essência. Esse chamado pode se apresentar em forma de sonhos, de intuições ou de um desejo persistente de mudar de rumo. Não se trata de simples ambições superficiais, mas de algo mais profundo, a sensação de que existe uma contribuição única que só você pode oferecer ao mundo. Esse despertar pode se manifestar como a vontade de mudar de profissão, de investir em relacionamentos mais verdadeiros, de servir a uma causa maior ou até de buscar um novo caminho espiritual. É nesse momento que a transformação se completa. Não apenas o antigo se desfaz, mas o novo se revela.
Assim como a aurora rompe a escuridão da noite, o propósito surge para iluminar o próximo capítulo da sua história. E quando esse propósito nasce, não há como voltar atrás, porque a vida ganha uma nova direção e um novo sentido. Quando olhamos para trás, percebemos que nenhuma mudança verdadeira acontece de repente. Sempre há sinais, sempre há indícios de que algo maior está prestes a acontecer. A vida nos fala em silêncio, mas poucos conseguem ouvir. O primeiro sinal surge quando o que era normal se torna incômodo. Aquele emprego, relacionamento ou rotina que antes parecia aceitável passa a sufocar. O segundo sinal aparece no afastamento de pessoas e ambientes que deixam de fazer sentido porque sua percepção mudou. O terceiro sinal se revela nas crises, nas dores e nos testes que a vida coloca para provar a firmeza das suas escolhas. E o quarto sinal, o mais transformador, é o despertar de novos desejos e propósitos, a descoberta de que existe um caminho maior e mais profundo para ser seguido. Esses 4 sinais não são obstáculos, mas convites. Convites para que você se liberte do que já não serve e abra espaço para uma realidade mais autêntica. Como escreveu Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É esse despertar que marca o início de uma vida renovada. A mudança nunca começa fora, mas dentro. E quando os sinais aparecem, é porque a transformação já está em curso. Reconhecê-los é o primeiro passo para viver uma nova realidade. O velho precisa morrer para que o novo possa nascer. E quando isso acontece, a vida deixa de ser apenas repetição e passa a ser criação consciente de um destino. Esse é o momento em que você deixa de sobreviver e começa a viver de verdade.